O Via Justiça de hoje discute o tema leis que não pegam. São leis que têm eficácia, ou seja, têm possibilidade de produção de efeitos, mas não pegam no dizer popular, significando que não são aplicadas. Por que isso acontece? Onde está o erro do legislador em aprovar leis que não atingem o consenso popular de obediência? Até que ponto isso leva ao descrédito do Legislativo e do Judiciário? Participam do programa o juiz Ronaldo Claré, da 5ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte, e o advogado Luiz Ricardo Gomes Aranha, vice-presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Há uma série de leis que não pegaram, podendo se destacar a lei que obriga os bancos a atender os clientes na fila no máximo em 15 minutos de espera. Também a lei que proíbe palmadas em crianças. Por outro lado, leis que se esperava não pegar deram certo, como a lei da proibição de fumo em lugares determinados. Doutor Claré, o que leva uma lei a pegar e outra a não pegar? Eu acredito que a lei, quando vem para pegar, na verdade, ela já vem regulando um fato que ocorre no dia a dia. E isso facilita a população a seguir, a acompanhar o comando da lei. Mas, essencialmente, o que faz a lei pegar é a fiscalização da sua aplicação e sanção, num primeiro momento. E, num segundo momento, é a consciência das pessoas quanto à necessidade daquela lei. A opinião do senhor, doutor Aranha? É precisamente a mesma. No sistema jurídico, a lei, em princípio, ela é válida na hora que ela é promulgada, editada. Mas na sociologia, inclusive, do direito, ela precisa ter mais um elemento fundamental, a consensualidade. Ela precisa ser acorde com o desejo de uma sociedade num certo momento. Ou você mesmo citou um exemplo muito interessante. Eu me lembrava, e tenho como único que eu conheça, de lei que pegou dessas chamadas leis pequenas, leis de varejo, digamos assim, a relacionada com o cigarro, com o fumo. Mas por quê? Nós sabemos que a pessoa fuma a vida inteira e não para de fumar, mesmo que queira, e geralmente quer enormemente. Mas para no dia que o médico diz assim, ó, se você continuar fumando, você morre em uma semana. A mesma coisa acontece com a lei. No caso do cigarro, já havia predisposição, vontade. Vindo a lei, a pessoa parou de fumar. Agora as outras todas. Vamos ver o que o povo fala sobre as leis que existem, mas não dão resultado. Reportagem nas ruas de Belo Horizonte. Na verdade, eu não sei para que elas são criadas, então, né? Porque se existem essas leis e pessoas que estão aí que até passam a gente em banco, a gente vê pessoas que realmente têm necessidades especiais e as pessoas não têm nem como entrar. E essas têm leis também formatadas para isso e não são cumpridas. Então, acredito que a fiscalização tem que correr atrás dessa questão para que isso seja de fato cumprido, com essas leis sejam de fato, já que elas são regulamentadas, que elas sejam cumpridas. Sempre para elas serem validadas, no caso, é bom ter uma fiscalização maior, né? Se não houver uma fiscalização, com certeza a lei cai por terra, né? Multa astronômica. Porque uma coisa que pesa no bolso do empresário é a multa, é o dinheiro, né? Então tem que ser multas cada vez maiores, cavalares mesmo, para que o negócio funcione. Acho que a gente reclama mais. A gente reclama muito pouco na hora que a gente está lá na frente com o caixa ou no telefone, eles aceitam tudo que eles falam com a gente. Entendeu? É muito burocrático, às vezes reclamar é mais difícil, mas eu acho que a gente deveria reclamar mais e buscar nosso direito mesmo, que eu acho que funcionaria melhor. Doutor Claré, doutor Aranha, vamos comentar a fala popular, começando pelo senhor. Como eu disse, no primeiro momento é a fiscalização. Quer dizer, o povo também confirma isso, né? Ele sente a necessidade da fiscalização. Tem essa consciência. Isso. Se não fiscalizar, não adianta, não há nenhuma norma imposta que as pessoas aceitam espontaneamente. Então isso faz parte da natureza humana, de resistir. Então, se não há uma fiscalização, se não há uma cobrança para que se haja tal qual a norma exige, ninguém vai espontaneamente, ou poucos espontaneamente, vão cumprir a norma.
E, além da fiscalização, não basta fiscalizar, você tem que ter sanção. É o exemplo da infração de trânsito. Se não tivesse multa, ninguém ia se preocupar porque excedeu a velocidade num limite estabelecido para determinada via. Então, esses pontos, a população tem consciência disso. E depois, a lei que eu considero que pega efetivamente é aquela que as pessoas, o povo de uma maneira geral, passam a cumpri-la por consciência. Eu citaria o exemplo do cinto de segurança. Quando foi implantada a lei que exigia que se usasse o cinto de segurança, havia uma resistência muito grande dos motoristas e dos usuários de veículos de uma maneira geral em usar o cinto. Passaram a usar com medo da multa, da fiscalização que era feita. Hoje não, é um ato inconsciente, você entra no veículo e coloca o cinto de segurança. Por quê? Porque você hoje tem consciência de que o cinto de segurança é um elemento importante no uso do veículo. Você está preservando a sua integridade física, a sua vida. Doutor Aranha, o senhor vai comentar a fala popular, mas complementando a sua resposta, eu gostaria que o senhor falasse por que não há fiscalização? Por que não há sanção? O que está havendo? Porque não há interesse, porque a lei já foi criada sem preocupação de que ela fosse cumprida, muitas vezes ela é criada por razões de ordem demagógica, porque existem custos enormes e não se faz esse cálculo de custo-benefício de cumprimento de uma lei, porque lei é uma coisa muito séria. Lei faz parte do sistema do direito, que por sua vez faz parte do sistema das relações entre o Estado e os administrados. E ela, sendo algo muitíssimo importante, não pode tratar de coisas comezinhas ou coisas que só podem ser resolvidas através da educação. Na verdade, o erro fundamental é que a lei não foi feita para modificar a sociedade ou a cultura social, ela veio depois do fato social, para regulá-lo, queiramos ou não, gostemos ou não dela. E, aliás, agora aproveito para pontuar uma colocação de um telespectador, de um passante que falou, e ele é todo merecedor de respeito, mas para brincar e mostrar que uma das patologias brasileiras pelas quais as leis às vezes não são cumpridas, eu aponto o seguinte, disse ele, multa, multa, multa como solução, mas isso só vale quando não for multa para ele, ou para o filho dele, ou para o irmão dele, ou para a senhora dele. O brasileiro não tem tradição cultural de respeito às leis quando a gente não gosta delas. Isso vem desde a colonização portuguesa. Então, um dos motivos é esse. Os senhores diriam que a elaboração das leis, ela passa, porque a lei seria para regular um fato social, né? Mas, como o senhor disse, o fato social, ele só vai entrar na consciência do povo se o povo aceitar. Estaria havendo um inverso nessa elaboração das leis, no sentido de a lei querer impor algo que o fato social não aceita? Com certeza, nós temos exemplos de leis que foram impostas contra os fatos. Por exemplo, nós tivemos uma lei que exigia que nos veículos tivesse o kit de segurança. Gente, que coisa mais absurda do que isso? Você achar que ter ali um estojozinho com uns objetos ali, que aquilo ali fosse resolver o problema de um acidente grave? É coisa absurda. Então isso é típico, um típico exemplo de uma lei que veio contrariar a natureza das coisas. Mas pesou no bolso. Muita gente teve que pagar obrigatoriamente. Mas aquilo ali rendeu para quem? Para os fabricantes dos kits. E para o Estado, que passou a multar o incauto do motorista que esqueceu de comprar aquele kit que não valia nada. Temos uma lei do bicho que não vale, né, doutor Aranha? De que? Do jogo do bicho? Jogo do bicho. Claro. O problema é esse, a lei não consegue, ela não tem este efeito. Eventualmente tem algum efeito residual. Mas é preciso que nós tivéssemos uma sociedade um pouco diferente da sociedade brasileira. Nós temos uma cultura que veio desde os portugueses de que todo mundo é desonesto até prova em contrário. Não é? Não vou explicar isso aqui agora, até porque seria uma explicação desagradável, chata, especialmente para quem gosta demais, eu também gosto dos portugueses. Mas os portugueses vieram para cá num pressuposto de degradados e degradados para poder pagar penas lá em Portugal se fossem bonzinhos aqui, mas vieram sob
sob a tônica da desconfiança. Então tinha que mandar outro para vir depois dele para vigiar, e aí começam as leis para proibir. É cultura de que todo mundo é desonesto até prova em contrário, vai exigir lei para poder fazer cumprimento da outra lei, para fazer cumprimento da outra lei, cria essa parafernália que está aí. A lei do cigarro pegou. Eu disse, fui o primeiro a escrever isso no Brasil, acho que a lei não pegaria a lei da proibição, da forma como foi feita a lei da proibição da bebida, digamos assim. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.